Hoje contaremos a história de Natália, uma jovem que trabalhava como garçonete num restaurante luxuoso. Ela sempre ia à igreja e pode-se dizer que seguia à risca os ensinamentos e princípios que ali transmitia. Na rua sempre alimentava um mendigo toda vez que saía a caminho de seu novo emprego. O mendigo às vezes estava ali, porém havia dias que não estava no local. Ela em seu trabalho se comportava normalmente, sempre estava fazendo favores para o seu supervisor, pois constantemente era costume dar mais de si daquilo que era cobrado dela. Isso era um princípio ensinado pela sua família. O objetivo de Natália no médio prazo naquele emprego era ser a mais notável de todos os funcionários daquele restaurante. Ela já estava trabalhando há vários meses e seus olhos passaram por vários colegas que foram demitidos por muitos motivos. O restaurante era lindo e aconchegante. Muitas famílias ricas e de classe média costumavam ir até lá e se acomodar para desfrutar dos melhores banquetes. Algum tempo atrás, quando tinha acabado de entrar, no primeiro dia, ficou muito cativada pelo lugar. Soube instantaneamente que o supervisor do restaurante havia sido trocado alguns dias antes, pois quem ocupava essa posição era o proprietário. Mas algo que chamou sua atenção foi que na frente do estabelecimento havia um espaço com uma mesa com 4 cadeiras e nela havia uma família, um pai com seus 2 filhos e sua esposa. Eram pessoas muito simples. Com o passar dos dias ela nunca mais os viu e as coisas mudaram rapidamente. Como ela se esforçava para se destacar, o supervisor sempre a teve como referência de uma ótima funcionária. Em alguns momentos, a jovem viu o supervisor expulsar muitas crianças e mendigos que pediam comida e dinheiro aos clientes para a rua, porque segundo ele, não era permitido e eles davam mau aspecto ao local. Com isso, Natália obedecia a tudo que o seu superior lhe mandasse, e foi assim que ela conseguiu um aumento nos meses seguintes. Entretanto, a jovem funcionária sempre ajudava as pessoas em sua igreja e nunca perdia suas reuniões dominicais. Natália sempre agradecia a Deus por nunca ter que expulsar ninguém do seu estabelecimento. Porém, numa certa noite sua verdadeira personalidade e valores seriam colocados à prova perante a Deus. Um garoto de rua se aproximou pela porta dos fundos, e entrou no restaurante. Logo, ninguém foi capaz de detê-lo. Nesse mesmo momento, o dono do restaurante veio jantar com sua família. A jovem, num grande impasse, tentou avisar ao garoto que não podia estar ali naquele local, mas o menino estava com fome e a ignorou completamente. O garoto correu em direção ao banheiro, e nesse meio tempo se esquivou e se livrou de todos os funcionários até que chegou na cozinha, pois ele queria algo para comer. Natália sentiu que não deveria ser tão áspera com o menino, mas não podia fazer muito barulho, porque o próprio dono do restaurante estava muito próximo daquela cena com sua família e havia convidado o supervisor do restaurante para se sentar com ele naquele momento. Ela disse a si mesma em sua mente que tinha que lidar com a situação sem que ninguém percebesse. Nisso, caminhou até o garoto quando o viu com um prato de comida no chão. O garotinho estava com a roupa meio suja e um pouco rasgada e sapatos de couro sem meias. Ao vê-lo, seu coração não resistiu mais. Logo, ela teve pena do menino. A cozinheira havia lavado as suas mãos e sentado o garoto no chão. O pequeno pegou uma coxa de frango e a devorou como se tivesse apenas alguns segundos antes de ser jogado na rua. Ao se aproximar, ele implorou para que ela não o expulsasse antes que ele terminasse de comer. Natália estava num dilema eterno, porque por um lado ela tinha seus valores de ajudar o próximo, e por outro lado, ela lembrava das atitudes do seu supervisor em relação às pessoas que pediam esmola no estabelecimento. Naquele momento que não sabia o que fazer, mesmo que as palavras ecoassem em sua cabeça, ela lembrou das palavras da sua família: faça a coisa certa e Deus estará com você. Finalmente, o pequeno terminou a comida. Com isso, ela o pegou pela mão e o levou para a saída, mas não antes de ter certeza de que ninguém a estava seguindo. Nesse momento, deparou-se com o seu supervisor entrando no local. O sorriso que ele trazia foi apagado quando o garotinho abraçou Natália. O seu superior se aproximou dela e disse: o que este menino está fazendo aqui? Dê uma solução nisso. O dono do restaurante está aqui, e com isso, repetiu novamente: se livre desse garoto e faça isso agora, senão eu juro que você vai perder seu emprego. Então, rapidamente, ela o pegou pelo braço e quase o arrastava em direção à porta dos fundos, quando escutou uma voz chamando pelo garoto. Filho, o que você está fazendo aqui? Quando Natália olhou, ela não podia acreditar que era o mesmo mendigo que ela sempre alimentava na rua.
Senhorita, perdoe meu filho, ele sempre larga da minha mão, não voltará a acontecer. Ele repetiu, e fez um sinal de súplica para que não retaliasse o menino, nem ele. Natália, então o entregou ao seu pai. Quando eles estavam um pouco afastados do local, eles foram chamados pelo dono do estabelecimento. Para surpresa da funcionária, ele abraçou o mendigo como se fossem amigos. Agora, Natália viu que o próprio dono não estava chateado, sentiu alívio, mas então sua mente começou a pensar no que estava acontecendo naquele momento. A funcionária estava em dúvidas. Por um lado, seu supervisor havia expulsado muitos mendigos, mas o proprietário estava conversando com um morador de rua que até Natália o conhecia. Quando aproximou deles, foi aí que ela entendeu todo o contexto que estava acontecendo ali, porque escutou toda a conversa entre eles. Faz muito tempo que não te vejo aqui, disse o mendigo ao dono do restaurante. Eu tenho viajado, ele respondeu, abrindo um restaurante semelhante em Veneza. Como você tem estado? O dono do restaurante perguntou a ele. Bem, sobrevivendo, respondeu o morador de rua. O proprietário transtornado rebateu a sua resposta. Eu fiz esse espaço para você comer enquanto superava a depressão e assim ajudasse sua família. Eu lhe disse que você poderia vir comer todos os dias no restaurante. Ao ouvir isso, Natália ficou chocada. Gilberto, o mendigo, abaixou a cabeça e então, respondeu, meu amigo, não consigo comer aqui há 9 meses. Eles me disseram que as regras haviam sido alteradas e que não estavam mais admitindo a mim ou a minha família. O proprietário, ao ouvir isso, ficou furioso. Mas quem te disse uma coisa dessas? Eu criei aquele espaço ali para você, disse o rapaz, apontando para um espaço aconchegante que ficava na entrada do estabelecimento. Era o mesmo local, onde a Natália tinha visto uma família pobre comer quando começou a trabalhar. O dono pegou pela mão, e disse, eu quero que você venha comigo e me diga quem disse que você não pode comer aqui. Gilberto não queria ter problemas, então insistiu que era melhor que as coisas ficassem ali. Em seguida, ele chamou o menino, o dono do restaurante disse a ele, eu só quero você de volta, eu devo muito a você, e acredite em mim, eu nunca disse essas coisas, ou comentei aos meus funcionários para não deixar você entrar mais. Assim, espere por mim aqui, o dono lhe comentou assim que entrou no estabelecimento, chamou os funcionários e principalmente o supervisor do restaurante, esse chegou, e quando viu o mendigo, o responsável do local olhou com desprezo. Eles estavam reunidos lá, e embora os clientes reclamassem da falta de atenção, o proprietário disse que não cobraria nada se eles apenas ouvissem e esperassem alguns minutos. Então, o silêncio reinou naquele espaço e até as crianças se calaram quando ouviram a voz enérgica do proprietário do restaurante. Há 1 ano, eu estava saindo do meu restaurante quando acabei no chão sem que tivesse ideia do que estava acontecendo comigo. Meus funcionários estavam com medo e eu presumi por causa do nervosismo deles, logo ninguém chamou um médico. Minha vida estava indo embora diante de meus olhos, eu tinha meu filho ao meu lado chorando, podia vê-lo, mas não conseguia me mexer, muito menos falar. Então o homem veio até mim, tirou o casaco e estava de joelhos orando a Deus pedindo pela minha vida. Eu podia ouvi-lo, e em seguida, ele colocou as mãos no meu peito e começou a me dar massagem. Havia muitas pessoas, mas só ele se atreveu a fazer algo por mim. E enquanto ele estava massageando meu peito, eu escutei suas palavras de súplicas, Deus ajude esse homem. Ele implorou a Deus e disse para ele fazer isso pelo meu filho que estava ao meu lado. Embora parecesse incrível, aos poucos, comecei a sentir que estava aterrissando no chão novamente. Comecei a sentir as coisas novamente e respirei pouco a pouco. Eu nunca esqueci daquele dia. Este homem que você vê aqui na minha frente, é o mesmo de que estou falando, ele me salvou, eu estava sobrecarregado com dívidas e porque esse restaurante que hoje está cheio, não tinha clientes naquela época, eu tinha apostado o último dinheiro que tinha e o banco me ligava o tempo todo. A consequência de todos esses fatores foi que me deu um ataque cardíaco, e no momento de que mais precisei, Gilberto me salvou. Logo, eu fiz uma promessa como gratidão, que ele e sua família poderiam comer nesta mesa e não passaria fome enquanto o restaurante existisse, enquanto eles quisessem. Eu não tinha dinheiro para lhes dar, estava quebrado, mas tinha comida e o desejo de servi-lo como ele me serviu. Se não fosse por este homem, ninguém aqui estaria comendo nada,
e muito menos vocês teriam um emprego agora. Eu devo muito a ele. Alguns dias depois, ele apareceu no jornal. Tiraram fotos dele comendo no meu restaurante. Jornalistas o entrevistaram dentro do local e tantas pessoas vieram a conhecer este lugar. Eles também sabiam que eu era o dono e que tínhamos os melhores pratos, e também que alimentávamos a família do Gilberto. O que aconteceu depois disso? Em apenas um ano, estou prestes a abrir meu terceiro restaurante. Em homenagem a ele, venho agradecer e prometer que ele e sua família vão comer no meu restaurante naquele mesmo lugar com a melhor vista. Imaginem, ele estava passando por uma depressão e me ajudou sem pensar. Pensei em dizer a ele que só poderia alimentar ele e sua família, mas agora não só isso, eu farei algo maior, vou levá-lo para trabalhar comigo. Retribuirei um favor que um dia ele me fez, desejo de todo o coração que suas estrelas sejam mudadas. No final, as pessoas que ouviram tal discurso não conseguiram esconder seu espanto e algumas até choraram. Mas agora era hora de atenção. Quem disse que você não pode comer no meu restaurante? Diga-me, e esta noite ele ficará desempregado. Gilberto teve então a oportunidade de falar. Ele observou o supervisor do restaurante, que o olhou com desprezo e em várias ocasiões o expulsou, e negou-lhe a entrada e até o proibiu de comer lá. O chefe envergonhado olhou para ele com uma cara de súplica. Ele estava quase tremendo, assim como Natália, que estava com o pequeno e estava pronta para expulsá-lo para fora do lugar também. Depois de alguns segundos, Gilberto disse: "Acho que ele não está mais aqui." Depois disso, ele sorriu e comentou: "Fico feliz que você esteja aqui novamente." No momento seguinte, ele abraçou o dono do restaurante e em seguida, abraçou o filho. Mas Dona Márcia, a cozinheira, saltou dos fundos do local, e disse: "Aquele homem que colocou como supervisor do restaurante, ele fez o que quis aqui, expulsou várias pessoas, não só o Gilberto, mas também muitos outros que costumávamos ajudar por ordem sua." O dono do restaurante, então observou e disse: "Este incidente aconteceu por um motivo e não acredito em coincidências. Simplesmente Deus está fazendo justiça." Então, o homem perguntou a Gilberto como ele havia sobrevivido. E Gilberto pareceu reconhecer Natália e apontou para ela, respondendo à pergunta que havia sido feita pelo dono do restaurante. "Ela me deu comida nos dias que tive fome enquanto você estava ausente. Sempre passava pelas ruas e me ajudava." "Fico feliz em saber disso", disse o homem nobre, apertando a mão de Natália. Nesse momento, ele pergunta o nome da funcionária que teve o trabalho de ajudar ao mendigo de rua. A jovem, então, respondeu: "Eu me chamo Natália." E continua com outra pergunta: "Há quanto tempo trabalha aqui?" "Vai fazer um ano." "Eu entendo, a partir de hoje eu te nomeio chefe do restaurante." E mandou embora o antigo supervisor do local. Desde aquele dia, Natália agradeceu por não ter agido mal. Ela sempre tentou seguir seus princípios. Também agradeceu a voz que a fez parar muitas vezes ao ver o menino enquanto comia. Ela não sabia o que fazer, mas a sua ação positiva influenciou na vida daquela família, e coincidentemente, era a mesma família que o dono do restaurante tinha bastante consideração. Então, lembrou-se da citação que aprendeu uma vez: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se entregará a um e desprezar o outro." Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Gilberto, o mendigo, foi levado pelo dono do restaurante para Veneza, onde ele se tornou o patrão daquele restaurante. Eventualmente, Natália assumiu aquele restaurante e continuou com o programa de ajudar uma família pobre por semana para que eles pudessem comer. Quando fazemos o bem na vida das pessoas, de uma forma ou de outra, a vida sempre te recompensará 1000 vezes mais. Amigos e amigas, chegamos ao final dessa história. Caso tenha gostado dela, e ainda não é inscrita no canal, inscreva-se para acompanhar as novas histórias narradas que te impactarão positivamente na sua vida. Muito obrigada pelo seu tempo. Um forte abraço.